trago para vocês uma discussão a respeito de uma das maiores obras da literatura brasileira e da literatura universal. Dom Casmurro, romance de 1899, que contou com a autoria do nosso mestre Joaquim Maria Machado de Assis. A gente começa a falar aqui sobre Dom Casmurro e o pessoal que já leu o romance, ou quem vai ler, já ouviu falar dele, coloca a pergunta: e aí, Bentinho, o narrador personagem de Dom Casmurro, esse sujeito abastado, com várias casas de aluguel, filho da elite brasileira dos 1800, Bentinho foi traído por Capitu ou não? Capitu, o grande amor da sua vida e ao mesmo tempo a sua dúvida lancinante. É importante frisar que esse enigma proposto por Machado de Assis, como a gente vai falar aqui ao longo da resenha, é menos um enigma para ser desvelado e mais uma condição mesma da leitura de Dom Casmurro. Vejam vocês, o narrador de Dom Casmurro é o próprio Bentinho. E como ele está procurando chifres em sua cabeça de cavalo, digamos assim, como ele é um partícipe radical, interessado, enviesado da história, nós temos ali a dúvida, a ambiguidade, o caráter turvado, obscuro, esfumaçado, nebuloso, quantos adjetivos vocês queiram, de forma estrutural. O que eu quero dizer a vocês, antes de entrar no imbróglio de Dom Casmurro de forma propriamente dita, é que Dom Casmurro sempre me pareceu um romance metalinguístico. Opa, Flávio, ô professor, que história é essa de romance metalinguístico? Eu lembro ali mais ou menos da figura de linguagem, a metalinguagem, mas dá para você explicar melhor pra gente? Com certeza, vamos lá. Gente, o prefixo grego meta é um prefixo que faz com que o substantivo ao qual ele está associado se refira a si próprio. Então eu dou um exemplo para vocês. Eu estive em Atenas, capital da Grécia, em janeiro de 2018 pela última vez ali. Agora estou morando aqui na Europa, não estou nem tão longe da Grécia agora, estou aqui em Portugal, mas de qualquer maneira estive lá pela última vez em janeiro de 2018. Eu não falo a língua grega, infelizmente, mas vi numa placa, sou mais ou menos alfabetizado ali nos caracteres gregos. O grego não nutre o alfabeto latino como o português, né? Como vocês podem saber. E aí eu vi numa placa a palavra Odos, associada a um nome qualquer lá. E eu deduzi que se tratava de rua, Odos, êxodo. Um movimento para além de algum lugar, uma rua, odos. Então a palavra método, que vem lá do grego, quer dizer o caminho, odos ou odos, eu não sei onde está a entonação aqui da sílaba da palavra em grego, um caminho que se volta sobre si próprio, o método, com um prefixo, o substantivo odos com o prefixo meta. Então vamos pensar, qual que é o método que você usa para fazer um bolo? Qual que é o método que você usa para estudar? É como você estrutura o seu próprio caminho para a realização de algo. Logo, um romance metalinguístico é um romance cuja estrutura, cujas possibilidades interpretativas, hermenêuticas, estão dadas pela própria configuração do romance. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer ao falar para vocês que Dom Casmurro é um romance metalinguístico? Eu quero dizer que Machado de Assis soube construir esse belíssimo romance, essa obra icônica da literatura brasileira universal, tomando cuidado para que cada fato colocado no romance, diante da ausência de um narrador em terceira pessoa que teria supostamente mais objetividade, seria uma instância alheia para trazer mais perspectivas sobre o mesmo fato, tomando cuidado para que cada fato colocado no romance apontasse para a direita e para a esquerda, para o sim e para o não, para lá e para cá, para lé e para cré. Todas as interpretações, sobretudo as mais contraditórias, são possíveis
em Dom Casmurro. Vamos colocar algumas coisas aqui para vocês? Olhem só. Capitu, essa belíssima personagem, a Capitolina, essa belíssima, que a mais pungente personagem feminina de Machado de Assis e uma das mais pungentes da literatura com as quais eu tive contato, Capitu era vizinha de Bentinho. A família de Bentinho, como eu disse a vocês, era mais abastada. Bentinho não chegou a conhecer o seu pai, que faleceu quando era muito... Bom, ele não tem lembrança, que faleceu quando era muito jovem. E sua mãe, portanto, é uma viúva repleta de casas de aluguel, com uma renda garantida e tudo mais. A família de Capitu, que é vizinha da família de Bentinho, tem uma situação financeira mais difícil. Não chega a ser pobre, mas o pai de Capitu é um assalariado, depende ali do emprego e tudo mais. Nessa medida já há uma assimetria de base, ainda mais naquela sociedade tão patriarcal, tão machista e tão ciosa de renda como a sociedade brasileira de meados do século XIX e como infelizmente ainda é, com alguns avanços importantes, a sociedade brasileira da contemporaneidade. Esse é um primeiro ponto. Isso faz com que Bentinho, ao menos em termos socioeconômicos, possa sentir uma superioridade coisificada em relação à família da Capitu. Porém, justamente a despeito de sua origem social mais, digamos, apequenada, Capitu é uma mulher para além de seu tempo. Ela é uma moça inteligente, curiosa, astuciosa, cujos desejos, naquele momento, naquela quadra histórica, naquele momento histórico, só poderiam se realizar, infelizmente, ao lado da figura de um homem. Quantas e quantas mulheres ardorosas, em momentos outros da história, não puderam se realizar porque a quadra dos trabalhos, os locais de poder nas empresas, nas repartições, estão, infelizmente, ainda destinados a figuras masculinas. Então, Capitu, ela tem esse ardor, e o casamento é uma das formas, naquele momento histórico, de realização das mulheres, para que elas possam passar da guarida do pai para a guarida do marido. Isso é muito triste, infelizmente para aquele momento, e felizmente houve muitas mudanças históricas nesse sentido para as mulheres hoje. Pensando sobre essa situação hoje, ela desponta com muito mais igualdade, não ainda de todo, mas muito mais igualdade, em comparação com os meados do século XIX, nos quais se passa ali o romance. Então, quando a gente vê a Capitu atuando, quando a gente vê o Bentinho mais velho, porque ele conta essa história, ele traz Dom Casmurro como uma série de confissões, quando ele já está mais velho, ele está pensando sobre toda a trama, ele está pensando sobre o que lhe aconteceu, sobre se de fato ele foi traído, sobre se seu filho era seu filho ou filho do seu melhor amigo Escobar com a Capitu, a gente vai chegar a tudo isso. Então, em enorme medida, tudo que é dito sobre a Capitu pode ter veios de objetividade, mas ao mesmo tempo diz respeito à nostalgia mesclada a ressentimento do Bentinho. Joio e trigo estão irmanadamente, profundamente, visceralmente fundidos em Dom Casmurro. Então, numa das cenas mais bonitas de Dom Casmurro, nós temos ali o Bentinho e a Capitu trocando o seu primeiro beijo. Nós que estamos aqui, vocês que estão assistindo a essa resenha, vão se lembrar do momento em que vocês se apaixonaram, em que nós nos apaixonamos pela primeira vez. É um momento arrebatador. É um momento em que a vida parece transbordar, o cálice da vida transborda de si mesmo. É uma coisa inesquecível. Claro que as amarguras, as frustrações, as perfídias, as durezas que nós encontramos invariavelmente na vida, como que salgam a terra do primeiro amor. Mas ainda assim, essa é uma lembrança muito bonita. E na cena que eu considero a mais lírica de Machado de Assis, um escritor, eu devo dizer, que não é pródigo no lirismo. Machado de Assis é um belíssimo autor, mas mais cáustico, mais ácido, mais turvado com as tintas do pessimismo, do ceticismo, da corrosão. Mas numa cena profundamente lírica, Bentinho está sentado atrás de Capitu, penteando os seus volumosos, sedosos e cheirosos cabelos morenos. E então, enquanto escova os cabelos de Capitu, de pé, Capitu sentada, Capitu faz a cabeça pender para trás
e os lábios dos dois se selam. É uma cena muito bonita, uma cena arrebatadora, que faz com que o coração de Bentinho martele o externo, com S, esse osso que guarnece a caixa torácica. Por outro lado, assim diz Bentinho, porque tudo a que nós temos acesso na narrativa passa pelo crivo parcialíssimo daquele que procura chifres em sua cabeça de cavalo. Por outro lado, Bentinho nos conta que Capitu se arrebatou, mas quando alguém inadvertidamente, inusitadamente chegou ali à cena e eles tiveram que parar o que estavam fazendo, parar o fluxo do amor, da primeira paixão, Capitu se mostrou dissimulada, soube conter os seus sentimentos, soube ser senhora de si, coisa que não havia passado a Bentinho. Então nós podemos pensar, Capitu tem os olhos de ressaca, como diz um Bentinho apaixonado? E quem já viu o mar em ressaca sabe que se trata de um lençol d'água acolhedor, verdejante, azulado, que espelhando o céu, como diz Fernando Pessoa no poema Mar Salgado. Ou tem os olhos de ressaca, ou, como atribui a Capitu o agregado Papa Jantares, o interesseiro José Dias, que está ali junto com a família, ou Capitu tem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Essas duas naturezas fazem parte da aura de Capitu a partir da narração de Bentinho. Então, esse fator que já poderia ser apontado a Capitu desde sua mocidade, por um Bentinho que está narrando a história lembrando-se da trama quando mais velho, já poderia ser um indício para Bentinho de que ela o teria traído. Ou seja, quando nós temos uma narrativa, quando nós temos o resultado que nós atribuímos como resultado de uma coisa, nós vamos à cata e à caça dos elementos que referendam o resultado que nós temos ali como ponto final. E isso significa justamente que Bentinho pode estar, ao invés de trazendo uma narrativa objetiva, ele pode estar justamente contando para nós a sua versão como álibi para alguém que se sente ultrajado e traído. Bom, a história vai se desenrolando com Bentinho tendo sido prometido para um seminário, para se tornar padre. Ao invés de Bentinho e Capitu falarem diretamente para a mãe, para Dona Glória, a mãe do Bentinho, que ele não queria se tornar padre, que eles queriam ficar juntos, tudo também se passa naquela sociedade de tangência, nesse tipo de sociedade em que nós vivemos, em que há mais máscaras do que pele, em que as pessoas mais fazem circunlóquios, rapapés, colocações ali pela tangente do que são sinceras, como nós sabemos. Bentinho acaba indo para o seminário, Capitu chega a mostrar ciúme da mãe de Bentinho. Mas ainda assim Capitu sabe se tornar obliquamente, segundo sempre Bentinho, amiga da mãe, como que para insinuar que ela era um partido efetivíssimo para o Bentinho. E aí eu quero dizer a vocês, gente, que num determinado momento, quando o apaixonado Bentinho vê que sua mãe se configura nessa sanha de que ele fosse para o seminário se tornar padre, numa promessa que a mãe havia feito desde de pequeno, Bentinho chega a desejar, ainda que com muita dor, muito remorso, muito arrependimento, muita culpa, a morte de sua própria mãe. Isso é importante para a nossa história, porque alguém que confessa para nós que chega a desejar a morte da mãe em face do ardor que sente por Capitu, é capaz, no futuro, como a gente vai ver, de desejar o envenenamento do próprio filho, se é que o filho de Capitu e Bentinho era filho de fato de Bentinho. Então, Bentinho, esse jovem ardoroso, esse jovem que tem dificuldade, há a diferença de Capitu, de esconder, escamotear seus sentimentos. Esse jovem, por outro lado, que deseja, na sua juventude, mais mulheres, não chega a realizar, ao menos ao que nos diz esse desejo, mas que tem propensões eróticas ambivalentes, com várias situações. Por que esse jovem não poderia justamente estar fazendo um julgamento de Capitu por si mesmo? Por que ele não poderia atribuir a Capitu os seus próprios sentimentos adúlteros, de perfídia? Eis uma questão que nós colocamos. E Machado de Assis, gente, tomou cuidado
para construir esse romance, como eu já disse a vocês, mostrando que cada fato pode ser interpretado como uma faca de dois gumes, para lá e para cá. De tal maneira que ao invés de nós desfolharmos o enigma, toda vez que nós tentamos tomar partido, nós rechaçamos a estrutura esférica, complexa e contraditória da obra e isolamos determinados elementos que podem servir tanto a torto quanto a direito. Isso é importante. O enigma não é um conteúdo, não é um aspecto semântico, não é uma revelação. Ele é a estrutura mesma da história, montada como quebra-cabeça para trazer a ambivalência, que é uma ambivalência da estrutura, da forma e da própria condição humana. Lembremos que Machado de Assis era profundamente cético com relação às possibilidades de autodeterminação das pessoas no sentido da bondade, da honestidade, da sinceridade. É nesse sentido, pessoal, que eu quero dizer a vocês que quando Bentinho conhece Escobar no seminário, quando Escobar também sorrateiramente, obliquamente, como Capitu, vai entrando na intimidade de Bentinho, vai se tornando seu confessor, vai tendo acesso à própria mãe de Bentinho, a quem Bentinho chegara a pensar que poderia propor casamento. Vejam, a mãe era uma viúva. É uma coisa turva. As relações vão se configurando. A melhor amiga de Capitu é Sancha. Sancha, Bentinho chega a dizer, se parece com Capitu. O pai de Sancha chega a dizer que Capitu bem poderia ser sua filha, que parecia muito com Sancha. Bentinho fica numa paranoia. Será que o pai de Capitu teve algum caso o pai de Sancha teve algum caso com a mãe de Capitu? Será que tal mãe, tal filha? São as paranoias de Bentinho. Ao mesmo tempo, quando Escobar se casa com Sancha, vejam, o melhor amigo de Bentinho, que também se torna amigo de Capitu, casa-se com Sancha, que se parece fisicamente com Capitu. Então nós temos dois pares, Bentinho, Capitu, Escobar, Sancha. Num determinado momento em que todos querem ir à Europa juntos, Sancha na varanda, isolada, sozinha com Bentinho, chega a lhe apertar as mãos e olhar para ele de forma insinuante para lhe dizer, vamos juntos à Europa. E Bentinho sente a insinuação adúltera. Será, por um lado, que ele tem vontade de trair Capitu com Sancha, que, sendo parecida fisicamente com Capitu, seria, por outro lado, uma projeção de Capitu em Sancha? Bentinho é apaixonado por todas as projeções de Capitu, mas não seria ele também adúltero? E não está revelando para nós que, ao julgar Capitu, também está espelhando suas próprias propensões adúlteras sobre ela? Eis a questão. E nós temos que demora para vir o filho do casamento de Bentinho e Capitu. Eles, a princípio, na lua de mel, estavam felizes. Bentinho diz que estava mais feliz do que Capitu porque ela se mostrava impaciente para voltar da lua de mel. E aí fica a questão. E agora? Capitu gostava de Bentinho? Capitu supostamente já estava envolvida com Escobar? A questão é que quando Capitu fica grávida e com o desenvolvimento do filho, o filho se parece cada vez mais com Escobar. E aí, mais uma vez, nós tendemos, sobretudo quando crianças, a remedar os gestos, as palavras, até as feições das pessoas em quem nos embasamos. Pai, mãe, irmão mais velho, irmã mais velha e assim por diante. Será que Escobar estava remedando essa presença será que o filho de Bentinho estava remedando essa presença de Escobar contínua ali na casa? Ou recebera geneticamente a herança de seu pai adúltero? Eis a questão. E mais, num determinado momento em que Bentinho vai ao teatro sem sua esposa, que dissera que estava doente, quando do retorno, encontra Escobar em sua casa, sozinho com Capitu. E agora? Será que Capitu fingira um mal-estar para que Bentinho fosse ao teatro sozinho e ficasse então com Escobar diante da ausência do marido? É uma possibilidade. Agora, Escobar era um frequentador da casa, era um amigo da família, por que ele não poderia ter acesso à casa? Sempre a ambiguidade. A questão é que num determinado momento, irado, tomado pela fúria, tomado pelo ódio, pela desconfiança que vem dele próprio, de sua própria natureza, Bentinho, com os filhos, com o rosto do filho entre as mãos, diz que ele não é seu pai, que ele não é seu filho.
e ele propõe que o filho beba uma taça de café envenenada. Nós sabemos disso, Capitu não, mas Capitu chega a tempo de ouvir que o filho que ela tivera com Bentinho não era filho dele, mas de Escobar. E aí a situação se estabelece. Vocês acham que Capitu vai gritar? Vocês acham que Capitu vai revidar? Vai se colocar? Vai se sentir atingida? Segundo a narração de Bentinho, Capitu, talvez por orgulho, ou talvez desvelada, nunca saberemos, não revida. Deixa que Bentinho tome as próprias decisões. E aí, mais uma vez, a faca de dois gumes se estabelece. Alguém acusado ou acusada se rebela, quando injustamente. Por que estaria tendo essa atitude? Mas Capitu era senhora de si. Desde o princípio nós sabemos disso. E a narrativa, mais uma vez, prolonga a ambiguidade. Nós temos em Dom Casmurro a genealogia do ciúme. Ciúme que é moinho que se move sem vento, como já dissera Mia Couto. E vocês podem procurar aqui no meu canal do YouTube uma aula de Vassoler sobre o ciúme, justamente com esse tema. É assim que Dom Casmurro nos mostra a condição humana ambígua, como forma literária e como conteúdo na nossa própria condição, de apaixonados e desconfiados, de quem se entrega e de quem coloca um pé fora da entrega, de quem julga o outro por si mesmo e ainda assim vai à cata da suposta perfídia pela qual passou. Esse foi o conteúdo de Dom Casmurro que eu trouxe para vocês, a análise, e essa foi mais uma resenha aqui do meu canal do YouTube. Dom Casmurro, romance de 1899 de Joaquim Maria Machado de Assis. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para nós podermos conversar sobre o dilema de Bentinho e Capitu. E ainda mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo, das leituras literárias e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de clicar na tecla Seja Membro e se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar este meu projeto, segundo sua possibilidade de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então é isso, pessoal. Até a próxima resenha de livro, gente. Tchau, tchau!